Bom, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula aberta da Sala Jaú. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber a professora Juliana Ragusa, que já é familiar da casa. Ainda assim, eu vou apresentá-la brevemente. Ela é professora livre-docente de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo. Realizou estágios de pesquisa na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. É autora dos livros Fragmentos de uma Deusa, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2005, Lira, Mito e Erotismo, publicado em 2010, e mais recentemente, um guia de leitura da Ilíada de Homero, lançado no ano passado pela editora Minema. Ela organizou também e traduziu antologias de poesia grega. Destaco a antologia Safo, Hino a Afrodite e Outros Poemas, de 2021. E, no ano passado, Lira Grega, Antologia de Poesia Arcaica. Reforço o convite para o curso que a professora Juliana começa a ministrar na semana que vem, nesse mesmo horário, que tem como tema Eros, o desejo no imaginário grego arcaico. Em junho, seu primeiro módulo será dedicado à poesia épica, poesia didática e poesia ínica. Também convido vocês a olharem a programação da Sala Jaú no Teatro Cultura Artística. A gente está realizando cursos presenciais sobre literatura e sobre música. As informações estão no nosso site. Juliana, muitíssimo obrigado por estar aqui. Para a gente é sempre uma felicidade te ouvir e passo a palavra para você. Uma boa aula para todos. Bom, começo agradecendo a Sala Jaú por, de novo, me receber e receber os meus cursos, as minhas propostas, é, para o reencontro com a Gabriele, que foi minha aluna, né, na Faculdade de Filosofia. Então, sempre um prazer reencontrá-la. E, claro, encontrar, enfim, novos ouvintes e alguns, como eu costumo brincar, os reincidentes, né? Aqueles que retornam, né? E que vão, com quem vamos criando assim um convívio online, para isso que eu adoro fazer, que é falar dos gregos, falar da poesia grega antiga, a qual eu tenho me dedicado aí, né, desde 2000, basicamente, né? Então, há 25, 26 anos. Só antes de entrar aqui na aula, né, como eu vi uma perguntinha também no chat sobre Homero, o Pedro gentilmente mencionou, o guia de leitura da Ilíada, que é produto, né, desses tantos anos de aula. É um comentário canto a canto do poema, então, portanto, é como um curso. E no segundo semestre sai o guia de leitura da Odisseia, pela mesma editora, pela Minema, tá? Que é um poema que está agora bastante em evidência, porque está chegando um blockbuster, né, desse poema para o ano que vem, né? Então vem vindo aí, né, também esse guia de leitura para os interessados. Hoje, nós nos dedicamos a falar, de um tema que é o tema de Eros, né, o desejo no imaginário arcaico, visto esse imaginário, sobretudo, a partir da poesia. Eu até, se o tempo permitir, né, nós sempre fazemos, né, quem dá aula, o Pedro sabe, sempre prepara mais do que o necessário, né? Porque aí vemos o andamento e às vezes podemos aproveitar tudo, às vezes não. Mas se houver chance, passaremos um pouquinho pela iconografia, mas mesmo que eu passe pela iconografia, é sempre a partir de um olhar de quem é estudiosa da poesia, né? De quem trabalha, digamos, filologicamente, né, esse material, né? E esse tema, né, do desejo é o tema que,
dentro dos meus estudos da poesia, é aquele que eu tenho perseguido, né? Que é um ótimo verbo, nós vamos ver em se tratando do mundo erótico, né? Que eu tenho perseguido a partir da figura de Afrodite Muito e obrigado, hein? Obrigado. Bom, quem, quem estuda Afrodite, né, passa por Eros, inclusive a divindade. Então, hoje eu não vou me concentrar tanto em Afrodite, mas, né, no que é o desejo, como ele é entendido nesse mundo, e no deus Eros, né? Então, em vez de falar de Eros na carona de Afrodite, hoje, né, Afrodite é que estará na carona de Eros, né? Então, faço aqui, para acompanhar essa exposição. Vou fazer o compartilhamento de um PowerPoint, que eu espero que tenha carregado aí direitinho para vocês. Ok, já vi a Gabriele sinalizar, né? Bom, deixa eu ver se ele anda aqui direitinho. Sim. Primeiro ponto importante é fazermos aqui um recorte, um rápido recorte cronológico, só para termos clareza de onde estamos, né, e em que tempo, tá? Porque poderia falar de Eros em todo o imaginário grego antigo, e claro, alusivamente acabarei falando, né, de todo, abarcando, né, todo o período, tudo que nós entendemos por Grécia Antiga. Mas me concentro aqui no que é o período mais longo do que nós chamamos Grécia Histórica, que é o período arcaico, tá? Que vai dos anos de 800 a 480 a.C., mas também estarei muito, tanto na aula aberta quanto nos módulos do curso, ainda estarei, né, situada na discussão, é, no que é a primeira parte da Era Clássica, que começa em 480 e acaba em 323. Muito do que está no nosso imaginário sobre os gregos está muito ancorado na Era Clássica, na imagem da cidade de Atenas, mas a Era Clássica é um período muito curto, muito breve, né, em termos históricos, e ela só existe porque ela se ampara em tudo que está construído, está posto culturalmente no período arcaico, que é iniciado nessa data de 800 a.C., ela demarca o surgimento da polis, ela demarca o surgimento dos poemas homéricos, a primeira, né, disputa dos jogos em Olímpia, tudo isso lá pelos 770, 750 a.C. 480 é o fim das guerras pérsicas, né, que é uma guerra de tentativa de invasão e domínio da Grécia pelo Império Persa, que não é bem sucedida, e a Era Clássica, que começa com o fim da guerra, termina com a morte de Alexandre, tá? Esses são os dois períodos rigorosamente da Grécia histórica. O último período, que é a era helenística, na verdade já é um período em que a Grécia está sendo recebida e adotada como modelo cultural. E nesse sentido, o centro desse mundo é Alexandria, no Egito, e esse período compreende os anos entre a morte de Alexandre, em 323 a.C., e a ascensão de Otávio Augusto ao império, ao que se configura a partir dele como o Império Romano, tá? Então, essas são as três fases, né, da Grécia histórica antes de Cristo, né? Nós vamos ficar no que é, digamos, a combinação de toda a era arcaica e parte da Grécia clássica, que é o que nós chamamos de a era da cultura da canção, né? Cultura da canção, que é, né, o período compreendido entre os anos de 800 a 400 antes de Cristo, para arredondar bem, tá? Que significa um período em que nós estamos numa Grécia de oralidade prevalente, tá? A Grécia da memória, a Grécia da tradição, uma Grécia, né, que
É claro, isso vai mudando ao longo dos séculos, mas ela é, sobretudo, uma Grécia de uma sociedade tradicional, que, em termos antropológicos, significa uma sociedade pré-letrada, pré-monetária, tá? E essa Grécia é a Grécia em que absolutamente tudo se dá a partir da tradição, e essa tradição se faz a partir de uma cultura de práticas que demandam sempre e que projetam tudo sempre para o mundo da voz, né? E da voz diante de projetada para uma audiência, né? Levada até uma audiência. Quer dizer, nós costumamos dizer o mundo em que tudo passa pela boca e pelo ouvido, sobretudo, né? Muito mais do que propriamente pela visão. Tá? E essa ideia, né, da cultura da canção, ela é forjada e trabalhada, sobretudo, né, nesse estudo do John Harrington que eu coloco aqui. Né? Em vez de colocar uma bibliografia ao final que fica um pouco, sempre as letras ficam pequenas, fica mais difícil de perceber, eu destaco, né, aqui nos slides alguns estudos que poderão, interessar dependendo dos interesses dos próprios ouvintes que estão conosco hoje. Ora, esse mundo é também um mundo do que nós chamamos o pensamento tradicional ou mítico. Né? O que que isso significa? Ah, Mitos, em grego, significa nada mais do que a palavra. Tá? Inclusive há o verbo myteomai, que significa falar, discursar. Tá? Claro que uma série de palavras é um discurso e uma série de palavras também faz uma narrativa. Tá? E esse é o sentido, né? A narrativa é o sentido que ficou muito marcado no termo. Tá? O que que significa um mundo do pensamento tradicional? Tá? Um mundo do pensamento mítico? É um mundo em que o mito tem um papel crucial na medida em que a narrativa, no mundo da oralidade, tá? No mundo anterior ao mundo do pensamento racional ou científico, a narrativa é o instrumento pelo qual eu organizo a experiência humana. E ao organizar a experiência humana, preservo fatos importantes, preservo códigos, né, codificações de valores ético-morais importantes, preservo uma perspectiva, uma visão de mundo e sobre o homem no mundo, que é percebido como um mundo em que os deuses estão presentes, são parte inerente do cosmos. Tá? Então, pensamento tradicional ou pensamento mítico, às vezes na literatura ou no discurso de quem estiver falando também, é referido como um pensamento religioso, que não é uma nomenclatura tão feliz por causa dos sentidos que esse termo tem no nosso paradigma judaico-cristão. Né? Ora, essas narrativas, né, elas são estão na formação, né? Se elas têm se elas cumprem essas funções, então, claro, elas serão parte da formação de quem está inserido nessas sociedades tradicionais, e uma formação que vem a partir da repetição dessas narrativas ou mitos, que são narrativas tradicionais, não são narrativas inventadas por alguém, né, mas são narrativas percebidas como percorrendo gerações, né? E como dignas, né, de memorização e de continuidade da sua circulação. Né? Todas narrativas que se situam sempre num passado muito remoto, inalcançável aos homens mortais, e um passado povoado, né, não só pelos deuses, mas quando há seres humanos, esses seres humanos não são os homens da geração dos homens comuns, que é a nossa, mas de gerações de homens superiores que viviam mais próximos dos deuses. Né? E, portanto, esses homens são aqueles que os gregos chamam de heróis. Né? O herói no mundo grego ele não é o sujeito bonzinho, o sujeito. Ele nada mais é do que o sujeito capaz de ações excepcionais e excepcionais o suficiente para que ele atraia a atenção divina a ponto de, inclusive,
serem filhos de deuses, não todos, mas alguns deles, né? Não é condição ser filho de Deus, mas é o caso de alguns deles, e isso, claro, mostra um grau, né, dessa proximidade. No entanto, é bom lembrar, mesmo quando eles são filhos de deuses, eles não deixam de ser mortais em tudo que isso significa, tá? Em termos de limitações, em termos de precariedade, em termos da finitude, tá? Ora, esse mundo, portanto, é um mundo que se pauta pelo mito, e isso é importante ao falarmos de Eros, porque tudo que tudo que pertence à vida humana, como tudo que pertence ao cosmos, é projetado e é pensado a partir justamente desse pensamento mítico, desse pensamento tradicional, tá? E é pensado a partir de uma perspectiva que não é só do presente, mas de uma perspectiva de experiências humanas que antecede, né, a geração que é essa geração última de homens mortais, né? De homens mortais e ordinários, digamos assim, porque mortais já eram, né, os outros. Então, ao tratarmos de Eros, nós tratamos do desejo, mas nós tratamos necessariamente, como o desejo é algo muito importante, o desejo é projetado como algo que pertence às prerrogativas divinas e é projetado, inclusive, como uma divindade. Eu costumo brincar, tudo que é importante nesse mundo é projetado como divindade, tá? Nós temos, claro, as divindades bem estabelecidas do panteão grego, que são pessoas, tá? O antropomorfismo grego vai para muito além da aparência física, tá? É de fato, tá? Os deuses gregos são pessoas, né? Sem as nossas limitações, tá? Mas também nós temos o que nós podemos chamar de abstrações ou personificações. A memória é tão importante no mundo da oralidade que é uma divindade. O desejo é tão importante na experiência humana que é uma divindade, tá? Então, há né, quando nós dizemos esse pensamento é mítico, esse pensamento é tradicional, porque esse pensamento, né, apenas concebe a existência humana a partir da sua, né, projeção no mundo divino, né, e entrelaçada a esse mundo divino. Portanto, nesse sentido, né, pensar a experiência humana é pensar miticamente. E, portanto, nós podemos dizer o mito, a narrativa tradicional, é um objeto de reflexão e de compreensão. Tá? Muito poderoso, porque por natureza, é parte da nossa comunicação oral, contamos histórias desde que existimos, é econômico, é sintético, é esclarecedor e tem um tremendo potencial explicativo, tá? E está sempre, sempre, sempre ancorado na história, está sempre ancorado na realidade. Aliás, há uma especificidade, né, que nós podemos dizer do mito grego, que é ressaltada por um estudioso da religião grega, o Walter Burkett, num livrinho muito bom sobre mito e mitologia, já mostro a capa. Ele vai ressaltar como o mito grego, ele não existe puro em si, ao contrário do que às vezes se imagina, mas ele só existe na sua relação com a realidade, a qual, no entanto, ele não se limita, porque ele vai para além, ao imaginar todas as potencialidades, ele vai para além dela. Então, ele não é não histórico, ele é ahistórico no sentido de que ele contém a história, mas ultrapassa os seus limites, né? E aqui está o livrinho Mito e Mitologia, traduzido em Portugal. O Walter Burkett é um estudioso alemão. Esse livrinho foi traduzido em Portugal, publicado pela Edições 70. Ora, isto, né, um terreninho rapidamente preparado, falemos do que importa hoje, que é falar de Eros, né? O desejo no imaginário grego-arcaico. E aqui eu chamo a atenção para a primeira importante advertência, né? Não, a nossa concepção de amor é uma concepção romântica e é uma concepção, claro, também ancorada
no paradigma, que é o paradigma que estrutura a nossa cultura largamente, que é o paradigma judaico-cristão. Então, não é uma das maneiras pelas quais nós podemos exercer essa tarefa difícil, que é a de buscar entender o passado a partir do seu próprio funcionamento, distanciando-nos das nossas preconcepções, da nossa visão de mundo, de como o nosso mundo funciona. Um dos modos de fazer esse exercício, que é absolutamente necessário para quem trabalha um objeto como o mundo grego antigo, é o da precisão e do cuidado das palavras, com as palavras, né? Traduzir Eros por amor não é de maneira nenhuma incorreto, mas amor tem conotações fortes demais, e gera expectativas assim, marcadas demais, que não terão correspondência neste mundo. Então é melhor usar uma palavra mais precisa, que é a palavra desejo. Esta sim é uma tradução mais exata para o que é Eros neste imaginário. E aqui eu ressalto o termo imaginário. Nós não sabemos como era a vida cotidiana lá entre os gregos. Nós só podemos conhecer os gregos a partir das fontes que nos restaram. São fontes literárias, dizendo largamente, ou seja, esteticamente trabalhadas, são fontes não literárias e são fontes iconográficas, fora, claro, os achados materiais. Então, o que nós não podemos, né, como eu sempre digo, nós não podemos saber como era a vida sexual dos gregos, nós não temos como saber isso, né? Nós vemos como isso se projeta, porque mesmo na pintura mais rudimentar, que nos pareça mais rudimentar, ainda assim é uma pintura, é uma elaboração. Portanto, sempre há um filtro, tá? Então, a ideia da palavra imaginário é marcar. Nós podemos saber como o desejo é imaginado, né? Como ele é concebido, mas como ele se realiza na vida prática, né? Isso é outra conversa, né? E é uma conversa, na verdade, que nós nem podemos fazer por falta das fontes. O que é Eros, portanto, né? Vejam que nós temos aqui, eu coloquei em grego só para marcar, já que essa palavra é a nossa palavra, né, central. Então, coloco o grego e coloco a sua transliteração. Eros é grafado, né, desta maneira, né, com esse O com a barrinha é o ômega. O grego tem uma outra representação da vogal O, que é o ômicron. É uma variante poética, né, que nós encontramos. Eu estou usando a transliteração mais precisa, que é essa com essa barrinha, né? Mas claro que pode escrever sem a barrinha, é a mesmíssima palavra que significa desejo e desejo sexual. Essa palavra, ela não tem etimologia conhecida, né? Nós sempre temos essa preocupação de entender de onde vem a palavra, e a etimologia é sempre algo que pode nos ajudar muito a compreender, né, aquilo que está diante de nós. E nós temos um dicionário, o melhor dicionário de etimologia da língua grega é um dicionário francês, do Pierre Chantraine, que é um trabalho, né, assim, absolutamente insuperável, né, em termos desse campo. Mas muitas palavras não têm etimologia que nós possamos encontrar. Não tem uma etimologia conhecida, mas tem sinônimos, né, no uso que nós reconhecemos nas fontes. Quais são os sinônimos desse termo eros? São os termos rímeros, em grego, este H não é uma letra, é um raspado na garganta, como hospital em inglês, né? Então, rímeros e potos, né? Essas são as três palavras, esse é o trio
né, do que mais recorrentemente nomeia o desejo, né, na poesia grega antiga, que é aqui o meu recorte, mas também na representação iconográfica e também na representação cultural. Tá? São três sinônimos exatos? Não são. Há uma certa, nós percebemos no uso ah, uma certa, digamos, diferença ou um certo matiz, né, diferente em cada um desses termos, né? Rímeros, por exemplo, parece, sobretudo, falar do desejo como a atração irresistível, né, que alguém exerce sobre, né, sobre o outro, né? E potos parece falar do desejo, o anseio da falta. Potos, por exemplo, é o termo mais usado para o que nós diríamos, chamaríamos de saudade, né? Quer dizer, o desejo de alguém que já não está ali, né? Então, ele é muito usado no sentido do que nós chamaríamos de saudade. Mas a ideia do desejo está presente. Então, esse matiz pode existir, mas às vezes, dependendo da ocorrência, a sinonímia é perfeita. Ou seja, depende muito do contexto, você percebe esse matiz, mas em princípio, todos eles estão nomeando o desejo sexual, como bem explica o estudo detalhado do Michael Weiss, né, no artigo que se chama Erótica, né, sobre a pré-história do desejo grego, né, em que ele vai fundo no estudo dessas três palavras. Ora, do ponto de vista, né, do mundo divino, esses três, como eu acabei de dizer, esses três termos vão ser personificados, tá? Ou abstraídos. Tá? Os dois termos são basicamente equivalentes aqui. São abstrações divinas ou são, como eu prefiro, personificações, porque a ideia da pessoa, da individualidade, né, é muito forte no antropomorfismo grego. Eros, que é o mais conhecido, claro, o deus, Rímeros e Potos, né? Todos eles têm representação cultual, ou seja, há cultos atestados dessas divindades, mas não sozinhas, não por si mesmas, sobretudo no caso de Eros, sim. Né? Eros com cultos exclusivos nós temos, mas Rímeros e Potos nós percebemos que são figuras que sempre permaneceram, digamos, subordinadas realmente a Eros e, sobretudo, a Afrodite. Né? Todos eles, Eros, Rímeros e Potos, integram o cortejo de Afrodite e nos cultos estão associados a Afrodite. Então aparecem, mas aparecem associados a Afrodite, que é a deusa do desejo. Quer dizer, Eros é a personificação do desejo sexual, Afrodite é quem rege, é quem comanda o desejo sexual. Dos três, Eros é a personificação mais, é o que nós chamamos personificação forte, forte o suficiente para ser reconhecido como um deus, receber cultos, e forte não só por ter cultos, mas porque em torno desse deus é, é, desenvolveu-se uma tradição iconográfica, uma tradição mítica, uma tradição poética. Ah, a abstração, a personificação, como eu disse, é corrente no mundo grego, no pensamento grego. Mas nem todas as personificações têm a mesma consistência. O que dá consistência para uma personificação a ponto de realmente ela se tornar um deus, e você já se quer fazer a distinção. Tá? Eros, inclusive, nem entra, nem costuma entrar no rol das personificações propriamente, ele fica mesmo como um deus. O que dá consistência é justamente essa, digamos, a carne, os músculos, os ossos, né, que pintores, que poetas, né, que narradores, que contadores de histórias e vão dando para esses seres, né? Então, Eros é dos três termos, né? Verdadeiramente um deus, né?
porque ele tem essa fortíssima, essa intricada rede, né, de, digamos, de tradições mítico-poéticas, iconográficas e cultuais. E o que nós percebemos, claro, nessas tradições, é que a sua associação com Afrodite é uma constante e é muito intensa, tá? Ela tem uma característica que se mantém. Eros é o inferior hierárquico da deusa. Por vezes ele é retratado como servo, por vezes ele é retratado como filho da deusa. O mais importante é, na verdade, seja como servo, seja como filho, é o seu inferior hierárquico, porque, como diz o Claude Calame no seu estudo, tá? A deusa sempre domina Eros, que é sempre um jovem. Tá? Então, no nosso imaginário, ficou muito Eros, filho de Afrodite, mas isso não é bem assim. Essa é uma ligação que, em termos genealógicos, ela vai se consolidar séculos depois, né, do mundo arcaico. Eros também não é sempre aquele cupidozinho, né, aquele meio bebê rechonchudo, alado, né, meio anjinho. Né, não é sempre assim. Né, ele é muito mais frequentemente, no mundo arcaico, nós vamos ver um rapaz. Né, agora, essa vinculação com Afrodite é realmente muito forte. E tem lógica, né? Por que que ele é sempre o inferior hierárquico? Porque Eros é o desejo que Afrodite governa. Ele nada mais é do que um modo de, digamos, intensificar a importância do próprio desejo, né? Atribuindo ao desejo né, uma abstração, uma forma, né, personificada. Tá? Então, não espanta que Afrodite permaneça como a deusa que é a sua superior hierárquica. Né? Bom, esse estudo, né, dessas personificações, que aliás começa excluindo Eros e explicando por quê, porque ele é propriamente um deus, o estudo desse importante arqueólogo que é o Shapiro. Então, está aqui para vocês, né, a indicação. E eu deixo a indicação, que é uma leitura interessante para quem se interessa pelo tema, porque é uma leitura introdutória e é uma leitura muito abrangente. Vai olhar para Eros em todas as dimensões do pensamento grego, tá? De uma maneira que, claro, nós aqui em pouco tempo não podemos alcançar, né? E vai ultrapassar também o recorte que eu estou fazendo, vai pensar Eros na filosofia, mais tardiamente, assim por diante, esse estudo do Claude Calame, né, que é um helenista belga, né, que publicou esse estudo, se não me engano, é do final dos anos 70, a primeira edição, traduzido para o inglês 99 e traduzido pela perspectiva aqui, coisa de 10 anos. Né? Então, para quem se interessa, é um belo panorama. Né? Então, fica a dica. Ora, a ideia é importante para nós aqui é agora entender o que é o desejo. Né? Eros é o desejo, mas o que é o desejo? Ora, Eros ah, é o desejo no sentido, claro, do que a própria palavra prevê, inclusive na nossa língua. Eros é a falta. Né? Nós não desejamos aquilo que não nos falta. Nós desejamos o que nos falta, o que não temos mais, o que nunca tivemos, o que queremos ter. Nesse sentido, a Anne Carson, e essa é a próxima indicação que faço para vocês, também traduzido e publicado mais recentemente ainda, que é um outro estudo maravilhoso sobre Eros e uma leitura que, quando eu fiz a primeira vez, não sabia se estava lendo um estudo ou se estava lendo uma obra poética. Ela é uma grande helenista, poeta, ensaísta, então é uma leitura agradabilíssima e também passando por Eros em todos os poetas, em todos os tempos e filósofos, enfim, muito abrangente. Ela vai ressaltar que Eros sendo desejo e o desejo sendo falta, nós estamos diante de uma força que é paradoxal por definição.
Porque Eros, de fato, só existe enquanto é falta. Essa falta que eu quero saciar é Eros. No momento em que ela é saciada, em que o desejo é saciado, Eros não existe mais. Tá? Então, é interessante porque Eros só existe enquanto não há o seu preenchimento. Tá? E, portanto, Eros é puro tormento. Tá? Nós vemos como isso já fica assinalado na primeira ocorrência do termo para nós nas fontes gregas. A primeira ocorrência é na Ilíada, esse poema épico atribuído a Homero de cerca de 750 a.C. E vejam que interessante o contexto, porque não é o contexto erótico, mas é o contexto da cena de banquete, da primeira cena de banquete que nós temos, né? Essa instituição do mundo grego, e na verdade essa instituição das sociedades humanas, a comensalidade coletiva. Então nós temos ali um verso formular, ou seja, um desses versos que se repetem sempre na mesma situação, que é o fim do banquete. Nós temos nesse verso formular a primeira ocorrência do termo eros, que eu destaco em vermelho. Traduzindo, depois que o desejo de comida e bebida acalmaram, passaram aos divertimentos. Então, depois que aqueles que estão no banquete saciaram, acalmaram, apaziguaram o desejo de comida e bebida, podem passar aos divertimentos do banquete. Ah, muitas vezes na tradução se diz saciaram, né? Que, claro, já dá uma ideia, se a gente pensar na saciedade, traz uma ideia de calma. Mas o verbo grego é propriamente acalmar, apaziguar, né? O que marca essa ideia de que o desejo, enquanto ele existe, ele é um tormento. Algo que nós podemos compreender. Se você tem fome, você não consegue parar de pensar na comida enquanto não se alimentar. Se você tem sede, você não consegue parar de pensar na sede enquanto não beber água. E quanto mais intensa é a fome, quanto mais intensa é a sede, mais você é tomado por esse desejo e mais obsessivo ele fica. Ora, já estou falando aqui de vários elementos da natureza de Eros. Tá? No mesmo poema, nós vemos como Eros ressurge, tá? Na arena erótica, com um casal muito expressivo disso, que é Paris e Helena, o casal que está na origem da Guerra de Troia. Tá? E aparece num verso formular. Então, de novo, um verso típico de uma situação. Qual situação agora? A situação da sedução. Né? A situação em que aquele que é tomado pelo desejo, arrebatado pelo desejo, expressa isso na intenção de convencer o objeto do seu desejo a saciá-lo, a se deitar no leito. Né? Paris diz para Helena que a deseja no presente, né? Que a desejou no passado, como agora te desejo e doce atração me toma. Né? Então, esse é um verso que Paris diz a Helena, e numa outra cena de sedução da Ilíada, que é a sedução de Zeus por Hera, nós veremos esse mesmo verso, tá? Que combina o verbo conjugado para Eros, Eramai, junto a rímeros. Então vejam que esses termos, inclusive, seja o substantivo, seja o verbo, eles podem ocorrer juntos, como se fossem coisas um pouco diferentes. Né? O desejo e rímeros é a atração irresistível, né, que arrebata quem olha a beleza do outro. Né? E esse, nós vamos ver, é o grande motor. O que é interessante aqui é essa também observar a qualificação do desejo, né, como doce. Né? A doçura é um dos termos mais usados, claro, para falar do prazer. Então, Eros é tormento, mas é também prazer. E a ideia do arrebatamento, de ser tomado por, né? Por algo
que, se é um poder divino, vem de fora. Quer dizer, nunca é correto dizer, nesse universo, apaixonar-se, porque o desejo não é visto como alguma coisa interna ao sujeito, mas como algo que é enviado pelos deuses sobre o sujeito. Portanto, eu não me apaixono, eu sou tomado pela paixão, né? Eu sou arrebatado pela paixão, né? O estudo da Anne Carson conjuga bem essa ambivalência. Eros não só é paradoxal, mas é ambivalente, do prazer e do tormento. No subtítulo Eros, o doce e amargo, que não é um subtítulo inventado pela Anne Carson, mas é a tradução de um qualificativo que Safo, a célebre poeta da ilha de Lesbos, que viveu entre 630 e 580, dá para Eros. Ela chama Eros de glucupikros. É uma palavra só em grego, juntando glucus, o doce que estava ali, que nós conhecemos, está no nosso vocabulário, com picros, que é amargo, tá? A tradução em português é mais feliz do que em inglês. Em inglês, o título é Eros the Bittersweet. Tá? Mas, em geral, a ordem dos fatores altera o produto. Né? Eros começa doce e termina amargo, né? Muito mais do que o contrário. Né? Então, acho que foi muito feliz a tradução, né, em português. Ora, a Eros é paradoxal, Eros é ambivalente, há um dilema intrínseco a Eros, a experiência erótica, que faz dela sempre incompleta, sempre frustrante, sempre tormentosa, né? E que aponta para a natureza obsessiva, impermanente e intermitente de Eros. Né? Eros não, o desejo, como ele é saciado, mas ele volta, então, enquanto você é suscetível ao desejo, você está nas mãos dos deuses, né? E, portanto, você pode sofrer isso que muitas vezes é retratado, muitas vezes, mais do que muitas vezes, tradicionalmente, né, é retratado como uma doença, tá? Eros, do corpo e da mente, tá? Ora, como eu tinha dito, Eros, né, é um paradoxo, ele só se exaure quando saciado, mas daí ele emudece. Isso é algo notável na poesia grega antiga. Os poetas não cantam o depois do desejo, do saciar do desejo. Eles só cantam o desejo, né? E, digamos assim, o desejo da sua chegada à sedução do objeto do desejo ao leito. Depois disso, já não importa mais, porque o desejo já acabou. Então, é até esse ponto. Para além disso, a poesia emudece. Agora, Eros é essa força, né, essa potência que é Eros, é vista também, claro, e é projetada também como uma força que é tão intensa que é capaz de atrair os contrários. E atraindo os contrários é a força absolutamente central para a geração de vida humana. Então, Eros tem um papel fundamental na vida humana e esse tormento que pode ser Eros é absolutamente é, é, inevitável na experiência humana, porque é uma força essencial de procriação. Tá? E isso é concebido assim desde que se imagina o cosmos, e essa imaginação do cosmos, primeiro a primeira fonte para nós é a Teogonia de Hesíodo. Na Teogonia de Hesíodo, Eros é um dos quatro deuses primordiais, porque se nós vamos na Teogonia contar, como prevê o título, a origem do cosmos e dos deuses, então há que atentar para o fato de que deve haver no cosmos uma força de procriação. Essa força de procriação é Eros. Ora, isso aponta também para algo importante nesse mundo, né? Eros tem um lugar naquilo que é a instituição básica
da organização social, claro, não só no mundo grego antigo, mas é pensado dessa forma no mundo grego antigo, que é o casamento, a instituição do casamento. Ele tem um lugar fundamental na medida em que o casamento é a moldura legítima para o sexo, tá? O sexo organizado, o sexo orientado a um propósito que é a continuidade da linhagem, tá? Então, nesse sentido, a Eros tem um lugar no gamos. Gamos, que é a palavra grega para é uma palavra grega para o sexo e, por derivação, para o casamento, né? Eros deve estar presente entre os noivos, inclusive na consumação do casamento. O casamento é objeto de uma festividade que dura em média 3, 4 dias no mundo grego antigo, e ele é consumado pelo enlace sexual dos noivos, que em geral, na maioria absoluta das vezes, não se conhecem, nunca se viram, mas num certo momento, que é do final das festividades, tem que consumar aquela união. Os gregos, alguns dizem, eram muito supersticiosos e acreditavam que era importante que essa consumação acontecesse de bom grado. E para acontecer de bom grado, o sexo, o desejo entre os noivos era importante, e no fundo, toda a celebração de casamento é uma celebração voltada a suscitar a atração entre os noivos. Agora, Eros, como essa força muito intensa, tormentosa, e essa força do desejo, tá? Que eu não controlo, tá? Os deuses é que mandam, Eros é sempre muito perigoso, é um perigo constante. Portanto, Eros, Afrodite devem estar no casamento, mas no que os gregos chamariam a justa medida, tá? Porque, para além disso, se tornam elementos perigosos, tá? E, claro, isso aponta para a irracionalidade intrínseca a Eros. No casamento, né, o que se deseja para selar o casamento, claro, é que haja Eros entre os noivos, é importante que haja Eros para a fase da procriação, mas para o convívio entre os noivos, e talvez isso se assemelhe à nossa ideia, em alguma medida, à nossa ideia de amor, o que se deseja para os cônjuges para a vida, digamos, do casal, né, é que haja homofrosine, que significa a afinidade de mentes, de emoções, que traz a concórdia, né, que traz uma relação cúmplice, próxima entre os noivos e, portanto, uma relação cheia de concórdia, né? Vejam que não é da ordem de Eros, que é alguma coisa ligada ao corpo físico, ao sexo, né? Homofrosine, que seria um termo ligado a alguma coisa para além disso, né? Mas quando se fala de homofrosine, não se fala de Eros. São coisas muito diferentes no pensamento grego e tem funções e lugares diferentes. Tudo isso digo para vocês, né? Muito lembrando aqui um belo estudo sobre o casamento grego, modestamente chamado de Notas, né? Que é um estudo do James Redfield, né? Publicado nos anos 80. Ora, Eros é, portanto, uma prerrogativa de Afrodite. Eros, o deus, é subordinado de Afrodite, que é essa deusa soberana, e, como eu disse para vocês, aparece como força cósmica, né, de primordial de união no poema de Hesíodo, A Teogonia. Agora, esse poema é importante porque, ao enunciar Eros, né, como um dos deuses primordiais, ele já nos dá um elemento absolutamente crucial do ponto de vista do que é o estopim de Eros, do que é o gatilho de Eros, do que é de como se dá a relação, né, entre Eros e o corpo físico, né, o que move Eros. E o que move Eros é a beleza.
Ninguém encontrará na poesia grega uma descrição de beleza. Como nós, por exemplo, dizemos, tem um padrão de beleza, o padrão de beleza feminina é assim, o padrão de beleza masculina é assado. Ninguém encontrará, porque não há descrição física das personagens no mundo grego. Tudo que há minimamente de físico é tradicional. É para dar uma ideia, é muito mais para dar uma ideia de algo, de uma noção, do que propriamente um traço físico. Por exemplo, todas as moças jovens, quando se fala de elementos do seu corpo, para falar da sua beleza, disse que elas têm finos tornozelos. Tá? Eu não sei se todas as moças jovens na Grécia tinham finos tornozelos. Quer dizer, esses finos tornozelos apontam para a juventude, essa moça ainda não pariu, não gestou, né? Quer dizer, o seu corpo não sofreu tantos impactos como o corpo da mulher adulta. Então, isso não é um traço físico, isso é um traço que está falando da juventude, propriamente. Então não há um padrão de beleza. A beleza é muito mais uma noção. E uma noção que tem a ver com o equilíbrio das formas, tem a ver com uma percepção que não é projetada, digamos, concretamente, mas sempre imageticamente, né? Sempre metaforicamente. De todo modo, é a beleza do corpo físico que move Eros. Isso é fundamental. E o outro elemento fundamental, que é a ideia de que Eros é uma força violenta. Tá? É uma força que doma, subjuga, conquista, se impõe de uma maneira absoluta e inescapável. Tá? E isso, né, nós podemos ver, né, pelo menos para termos aqui né, um pouquinho de poesia nesse comentário, né? Nós podemos ver no momento em que Eros é enunciado por Hesíodo na sua Teogonia. Vejam como ele próprio é caracterizado. Eros, o mais belo entre os imortais deuses, deslaça membros dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito a mente e o sensato desígnio. Ora, nós já temos aqui em 3 versos tantos elementos importantes da tradição, né, do imaginário tradicional sobre Eros, né, que os poetas vão elaborar e reelaborar ao longo de todos os séculos. Quer dizer, no mundo, como eu disse, que é pautado pela tradição, os poetas não vão inventar a cada poeta, nós não vamos encontrar um novo meio de falar de Eros. Como nós não vamos encontrar meios diferentes de falar da morte ou de falar de a velhice. Os temas importantes, eles são objeto de uma tradição. E, portanto, de poeta para poeta, mesmo nos cultos, na iconografia, nós vamos reconhecer um tratamento que é tradicional, porque ele repete, ele retoma, ainda que haja nuances, os elementos que são os elementos básicos de uma concepção. Afrodite é a deusa mais bela, é a deusa da beleza, porque é a deusa do sexo. Ora, Eros, sendo o próprio desejo, é o mais belo, o Calistos, o mais belo dos deuses todos. Tá? Eros é uma força que é obsessiva, que ocupa todos os seus sentidos enquanto está presente. Ora, ele é o Lysimeles, ele é aquele que deslaça os membros, é como se o corpo todo se fragmentasse, incapacitado de funcionar, porque está, porque está dominado pela paixão. Tá? E Eros é enviado pelos deuses como alguma coisa irresistível. E, portanto, há essa ideia de que ele doma. E ele doma tanto aquele sobre o qual ele vem, quanto aquele que é tomado pelo desejo domará o objeto do seu desejo. Então, há sempre uma violência marcada em Eros. Né? Isso é muito próprio de como Eros se projeta nesse mundo. Né? Agora, claro, né, Eros já encaminhando aqui para a nossa conclusão, tá? Eros
sendo o desejo, né, e pertencendo à arena erótica, Eros também faz parte do mundo da sedução, né? Porque o domínio do objeto de desejo pode ser, muitas vezes, pela força física, né? Pela violência de fato, mas não deve ser, né? Ele deve ser o domínio pela persuasão, né? E a persuasão nada mais é do que aquilo que nós chamamos de sedução, que é projetado no mundo grego sempre como um engano, né? Ah, Nesse sentido, né, a sedução é percebida como sempre uma manipulação. A persuasão é sempre uma manipulação, seja do verbo, seja da, ah, da forma física, da apresentação física, né? Nesse sentido, Afrodite, Eros é enganador e Afrodite é a deusa mais enganadora entre todos os deuses, né? Todos eram percebidos como enganadores, mas nenhuma divindade é mais enganadora do que Afrodite, a quem, aliás, Safo, de novo, chama de Doloplocos Tecelã de Ardis. Em conclusão, quer dizer, Eros, essa força externa, essa força, né, regida por Afrodite, sendo associado à beleza, não é algo que faz parte da experiência é, do ser humano em todos os seus estágios, né? Eros é, neste mundo, uma experiência dos anos que estão entre a pré-puberdade e a velhice, né? A arena erótica, como a arena da guerra, ah, não é uma arena para a velhice, né? Ah, a arena erótica é uma arena para os jovens na puberdade, para os adultos jovens e os adultos maduros. Toda vez que se refere aos primeiros cabelos brancos, né, que se refere à aproximação da velhice, trabalha-se com a ideia da expulsão da arena de Afrodite, né? Eros é, portanto, né, algo que pertence à juventude, esse termo entendido um pouco mais largamente como esse interregno entre, né, os anos, digamos, da infância, da pré-puberdade e aqueles da velhice. Nesse sentido, né, nós temos a velhice como um obstáculo, né, à participação no mundo de Eros. Por quê? Porque a velhice é percebida nesse mundo como algo que torna ainda mais precário o corpo humano. Quer dizer, ele perde o vício, ele perde a agilidade, ele perde o frescor, ele perde aquilo que é absolutamente fundamental a Eros, que é a beleza, né? Então, né, neste mundo, isso é muito claramente trabalhado, né? E nós vemos, por exemplo, há um poeta chamado Minermo, que canta justamente uma percepção, né? As suas elegias cantam uma percepção de mundo e de vida como a vida em Afrodite, e, claro, tratam a velhice como algo que é pior do que a morte, né? Se para você a vida só é vida de fato que vale a pena ser vivida, enquanto a Afrodite, a morte de fato não é a morte, mas é a velhice. Então, esse é outro dado absolutamente fundamental, né, desse imaginário, né, sobre esse Deus chamado Eros, né? Eu acho que chegamos aqui ao nosso 8 e 5, né? Não quero falar além da medida, né? Mas acho que temos aqui, né, que procurei, né, trazer, né, alguns dos elementos mais importantes, né, no que diz respeito à concepção de Eros e ao modo como ele vai sendo trabalhado. E aí, né, quem
nos acompanhar depois, aí nós teremos a chance de ver um pouco mais de perto. Mas com esses elementos, e essas indicações que já fiz, acho que os interessados poderão, continuar lendo ou ouvindo sobre Eros em outros momentos. Vou parar. Juliana, muitíssimo obrigado. Pronto, A já falei. Sandra já disse brilhante, né? É, eu vou abrir para perguntas. Tem algumas observações feitas Sim. antes. Uhum. Eu não entendi se é uma pergunta ou uma afirmação, porque está com ponto final, mas está dito há hinos dedicados a Eros, assim como a Afrodite. Talvez seja uma pergunta, mas faltou o ponto de interrogação, então, enfim, Vamos ver aqui. se existem hinos dedicados a Eros. Existem, sobretudo, os hinos à Afrodite, nós temos três, né? Um hino longo, que aliás é desse que eu vou tratar quando nós estivermos no curso, que é um hino de mais de 300 versos e é poesia hexamétrica ínica. Ou seja, são narrativas sobre os deuses e endereçadas aos próprios deuses. São canções que são narrativas sobre os deuses aos deuses, né? Eros não está propriamente contemplado nesse grupo que nós chamamos os hinos homéricos. Nós temos um grupo de cerca de 33 canções conhecidas como hinos homéricos, porque são narrativa e narrativa em hexâmetro, que é o metro da tradição da poesia épica, tá? Que variam muito em termos de datação e poetas. Aeros, hinos, se nós estivermos falando desse gênero discursivo, os hinos, e pensando esse gênero como as canções que falam aos deuses e dos deuses, nós temos aeros, sobretudo hinos órficos, que é um grupo muito específico e posterior, né? Não é um grupo propriamente aqui do mundo arcaico, nem é um grupo propriamente do mainstream, né? Mas é um grupo posterior e, aliás, acaba de ser publicado muito recentemente, acho que pela editora Madamu, uma tradução excelente dos hinos órficos por são três helenistas envolvidos, deles é o Rafael Brunhara, que eu conheço bem, com quem eu já publiquei trabalhos, né? Então, acho que se chama Hinos Órficos, editora Madamu, né? Então, ali tem, mas os hinos órficos eles são um corpus um pouco à parte, né? Então, no período arcaico é interessante, porque muito mais presente do que Eros está Afrodite. Ah, e além disso, Eros não é um deus referido nos poemas de Homero, né? Afrodite sim, mas Eros não está referido em Homero. E mesmo nos cultos, Eros é um deus que só aparece cultuado a partir do século VI a.C., né? Aí nós atestamos assim Eros cultuado em volume, em várias cidades, né? Há uma sensação de que ele claramente é uma divindade que se robustece posteriormente, né? Quer dizer, e aí ele vai ficar muito forte na tradição iconográfica, poética, ao longo dos clássicos e sobretudo dos séculos e sobretudo com a recepção romana, né? A recepção latina. Isso vai ser muito importante para essa figura de Eros. Inclusive, o Eros menininho, o rechonchudinho, ele vem muito da poesia helenística, que já é bem posterior, tá? Ah, e da poesia latina, inclusive com o arco e flecha. Isso você vê muito esparsamente no mundo grego, em que Eros é mais um adolescente, ele é alado, mas ele não tem essa associação com arco e flecha. Isso vai ser da poesia helenística e latina, tá? Especialmente. O, Há uma outra pergunta aqui, Uhum. ah, do Miguel Navarrete.
se na teogonia, você comentou isso ao longo da aula, mas acho que vale confirmar, Uhum. se na teogonia o Eros surge antes da deusa Afrodite. É muito curioso que, de fato, sim, porque ele é um dos quatro deuses primordiais, né? A teogonia começa enumerando caos, que significa a grande fenda, a grande abertura. A imagem que eu acho melhor é assim, é como se o cosmos fosse criado a partir, né, da abertura de uma tela, né, que vai sendo aí preenchida, né? Esse é o sentido de caos, né? Não é bagunça, mas é uma grande fenda. Depois tá, a Terra, que é, né, o parâmetro, né, os vivos ficam acima da Terra, os mortos abaixo da Terra, os deuses estão no céu, e claro, né, então Terra, Tártaro, e aí vem Eros. Então ele é um dos quatro deuses primordiais. Por que que ele aparece antes de Afrodite? Porque ele é a força cósmica que vai gerando o cosmos antes mesmo da geração de filhos, das descendências em que se insere Afrodite, né? Tudo no mundo grego tem um dito do Heráclito, né? Tudo são deuses. Um rio é um rio e é uma divindade. Uma montanha é uma montanha e é uma divindade. Quer dizer, Eros vem no processo inicial de tudo isso, como a força, né, que vai, digamos, ajudar a movimentar esse processo de gonia, de geração, tá? Que não acontece só na presença de Eros, porque você tem, na geração do cosmos, você tem o que a biologia chamaria de reprodução assexuada, por partenogênese ou outras formas, e reprodução com sexo, com Eros. Afrodite entra em cena, ao contrário, na teogonia, por uma genealogia que não é a mais presente na tradição poética. Na tradição poética, ela é filha de Zeus e Dione, filha de Zeus. Na teogonia, ela é filha da castração do céu. Tá? Terra é gerada, ah, a própria Terra gera o seu duplo masculino, que preenche a mesma função, né? Vai ser a sede dos deuses, como a Terra é a sede dos homens. E uma vez que Eros está presente, Eros vai fazer com que o céu e a Terra fiquem grudados, porque o céu, tomado pelo desejo, fica constantemente copulando com a Terra. E aí a Terra vai engendrar um plano para castrar o céu e se livrar dele. E por isso que o céu nunca mais cai em cima das nossas cabeças, né? É o mito que explica por que que o céu está onde está e a terra está onde está. Da castração do céu nasce Afrodite, o membro do céu, o pênis do céu é jogado no mar e é do mar que na tradição da teogonia ela nasce. Uma tradição que vai ficar muito forte na iconografia e vai terminar lá na Renascença, no famoso quadro de Botticelli, o Nascimento de Vírus. Então, Botticelli, né, o recuo mais distante de Botticelli é Hesíodo, né, com a sua narrativa para a Gênese de Afrodite, que vai ser trabalhada antes de Botticelli exaustivamente na estatuária e na pintura, mas na poesia, não. Né? Então ela chega depois. Agora, o interessante é que, uma vez que ela chega, ela sobe para o Olimpo e ela ganha a esfera de atuação erótica como sua. E diz o poeta, Eros e Hímeros a seguiram, belos. Então eles passam a ser o cortejo que segue a deusa. Então ele aparece primeiro antes dela, depois, uma vez que ela surge, ele é subordinado a ela. Porque, claro, o poeta faz isso a partir do presente em que vigora a ordem olímpia de Zeus. E na ordem olímpia de Zeus, Afrodite é a superior hierárquica. Né? Então, o poeta acomoda, né, o imaginário ao modo como ele se apresenta também no tempo presente. Né?
Uma última perguntinha. Uhum, Letícia disse que ficou em dúvida ou não entendeu exatamente os contrários, uhum. de cuja união Eros é capaz de produzir vida. Então, Os, que contrários seriam necessariamente, esses? né? Como estamos falando do casamento, os contrários são o feminino e o masculino, homens e mulheres, né? Quer dizer, Eros é aquele que é capaz, né, de juntar os contrários e, ao juntá-los, produzir vida. Por que eu digo isso? Porque na elaboração desse imaginário, há o contrário de Eros, né? O contrário, de uma força que, quer dizer, o oposto, né, da força que une os contrários é Ares, que é a guerra que destrói, né? Quer dizer, que pela absoluta, né, separação dos contrários leva à ruína. Né? Então, Eros tem é visto como essa força que é capaz, né, de juntar esses contrários no que e levar à procriação. Né? Então, é uma força de união. E nesse sentido, há algo também, se me permitem, algo interessante. Né? O verbo mais usado nesse imaginário para o enlace no leito, para a união dos corpos, é um verbo grego que é o verbo meignomi. É um verbo que significa mesclar, misturar. Tá? E é o verbo que é usado para falar, por exemplo, numa guerra, quando as tropas se chocam e você já não sabe quem é quem, então a mistura num campo de batalha, você já não distingue mais o inimigo do amigo, quer dizer, vira aquela massa, né, toda junta naquela ação. É usado para o simpósio, em que sempre se toma o vinho misturado à água, e claro, nós sabemos que se misturarmos a água ao vinho, você não vai saber mais o que que é vinho, o que que é água, tá? E aí, é usado para os corpos no enlace sexual, né? Esse é o verbo, né, desse enlace sexual. Né? Então, essa ideia da mistura, que enquanto estiver acontecendo, você já nem sabe mais quem é quem ali. É uma mistura que funde, né? E que é capaz, né, de gerar vida, de ser uma força de procriação. Agora, claro, como Eros é o desejo e é da ordem do irracional, é, Eros vai se associar à loucura, que é senso comum nosso. Quantas músicas vão falar de Eros como loucura, né? Então, frequentemente, Eros é loucura e Eros é muito associado à magia. E, aliás, a magia era praticada pelos gregos, como era praticada muito antes pelos egípcios, pelos mesopotâmicos, por todas as culturas do Mediterrâneo, e nas nossas atestações, o tipo de magia mais comum é magia erótica, ou seja, é a magia praticada, isso não é nem imaginário poético, mas é a magia praticada para finalidade erótica, em geral, para pedir potência sexual, ou para pedir que alguém que me deixou volte para mim. E nesse sentido, um dos feitiços mais conhecidos é esse feitiço anunciado em postinhos na cidade de São Paulo com frequência, o famoso feitiço da amarração, que em grego é a tradução para a palavra grega do feitiço do catadesmos. Desmos é a corrente, catá é você, né, trazer para junto de você. Então, catadesmos é magia erótica. Então, Eros é perigoso, porque ele mexe com essas forças do irracional. E Eros, claro, o desejo pode, portanto, trazer prazer e dor, e pode mesmo destruir uma cidade, vide Troia. Então é perigoso, né? Sempre. Afrodite não tem o filme do Woody Allen? Perigosa Afrodite. É sempre perigosa, tanto a deusa quanto Deus. Bom, Juliana, só tenho a agradecer pela, pela aula.
enfim, admirável o seu conhecimento, a clareza da exposição. Acho que todo mundo teve a mesma impressão aqui. É, Fica então de novo o convite para o curso que a Juliana vai dar a partir da semana que vem. Eu lembro que estudantes e professores têm 25% de desconto. Isso, enfim, pode fazer diferença. E também convido vocês a olharem a programação da Sala Jaú, inclusive os cursos presenciais no Teatro Cultura Artística. A gente vai ter Machado de Assis em junho lá e Beethoven, né? Uma análise da última sonata de Beethoven ao vivo, né? Então, fica o convite. Juliana, muitíssimo obrigado. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Acho que só agradecer, né, a presença de todos. Fico feliz que tenha sido produtivo, espero que tenha sido produtivo esse encontro, né, que tenha dado aí os elementos fundamentais, boas dicas de leitura para interessados. E, enfim, espero que nos reencontremos. Então, Juliana, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Desejo boa noite. Até a próxima. Quem sabe até a semana que vem na primeira aula da Juliana. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, boa noite. Bom descanso.